Eu gostaria de ler com vocês aqui o Salmo 139. Várias vezes nós já falamos sobre isso aqui, mas sempre é bom lembrar que a palavra de Deus é como um rio que flui, que corre, que está sempre se renovando, né? Essa água é uma água que salta para a vida eterna. E rios de água viva fluem da palavra de Deus, né? Amém. Sabendo tudo aquilo que Deus fala a meu respeito e a seu respeito. Isso, na verdade, esse texto aqui para mim é já uma introdução daquilo que talvez eu vá falar no próximo domingo, na nossa próxima reunião. Eu gostaria de falar sobre a obra do tapeceiro. Como é que é uma obra de tapeceiro? Eu estou trabalhando nesse texto aí para nós saber como é tecido um tapete, e assim que Deus também está tecendo, entretecendo a obra dele em cada um de nós. Amém. Tem um texto que eu gosto muito que diz ali, acho que é Efésios 2:10, que ele diz assim, que nós somos feitura dele. Feitura, feito com as próprias mãos dele, né? E também Filipenses diz que aquele que começou a boa obra em vós, ele há de concluí-la até aquele dia, o dia de Cristo. Aqui o Salmo 139, versículo 1 diz assim: fala da onisciência de Deus, da onipresença dele, do poder dele. Senhor, tu me sondas, tu me conheces, tu sabes quando me assento e quando me levanto. Ele sabe todas as coisas a meu e a seu respeito. De longe ele nos penetra, nosso mais profundo do ser. Ele penetra, sabe aonde? Nos seus pensamentos, na sua mente, no seu coração, no seu espírito. Ele sabe todas as suas ações, ele sabe tudo aquilo que você sente e acha. Esse texto é interessante que ele vai desvendando a sabedoria de Deus sobre nós e de que não há como nós fugirmos desta sabedoria de Deus. Ele de longe penetra o nosso pensar. Ele esquadrinha o nosso andar. Esquadrinhar é como se ele pudesse analisar. Vem de análise, de analisar, esse esquadrinhar. Ele, como que se diz assim, ele tira uma fotocópia de como é o nosso andar. Ele tira um raio-x. Ele esquadrinha o meu andar, o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. E quando fala em caminhos ali, não está falando de uma estrada, não está falando de um andar. Ele sabe todos os caminhos de vida que você tem andado, ou vida para a vida, ou caminhos de morte. Tem um outro texto que diz que há caminhos que aos homens parecem bons, né, e perfeitos, aos homens, né, mas no final deles são caminhos de morte. Mas Deus, nessa onisciência, onipotência dele, nesse discernir, ele esquadrinha tudo isso. Esquadrinha o nosso andar, os nossos caminhos. Olha só, ainda a palavra não chegou aqui e ele já conhece. Mesmo que você não abra a boca para dizer nada a Deus, ele sabe o que você quer dizer, mesmo sem você ter dito, porque ele conhece tudo.
Ainda a palavra não chegou à minha língua e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por detrás, por diante. Sobre mim põe a sua mão. E olha só o que ele diz. Tal conhecimento é maravilhoso e demais para mim, porque é sobremodo elevado. E eu não posso atingir, eu não posso alcançar. Este conhecimento, esse cuidado, esse poder de Deus saber todas as coisas. Tem um texto lá no Novo Testamento que diz assim, que todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos de Deus. Não há como nós nos escondermos. Nós estamos nus diante de Deus. Nós estamos nus diante da presença dEle, desnudados. Não há nada que possamos esconder. Esse conhecimento é maravilhoso e elevado e não podemos atingir. Para onde me ausentarei do teu Espírito? Como eu posso fugir dele? Como eu posso fugir dessa presença? Como eu posso fugir da face de Deus? Existe dentro de nós algo chamado consciência. A tua consciência, ela está ligada a esse conhecimento de Deus. Porque no fundo, quando você age de uma forma errada, muitas vezes, a tua consciência, ela te acusa. E quando você age de forma certa, ela te defende. É o que Paulo diz. A nossa consciência, o Evangelho na nossa consciência, ele nos acusa e nos defende. Então, para onde eu fugirei dessa presença? Para onde eu fugirei desse Espírito? Para onde fugirei da sua face? Porque se eu subo lá nos céus, lá estás. Mas também se eu faço a minha morada, a minha cama no mais profundo abismo, lá tu estás também. Porque Deus, Ele anda livremente em todas as dimensões. Quando eu falo dimensões, eu não falo em tamanhos, largura, altura, profundidade, essas coisas, não estou falando disso. Nas dimensões, até aquelas fora do espaço-tempo, porque Deus não tem tempo. Deus não tem princípio de dias, nem fim de existência. Ele é sempre eterno. Ele sempre foi, sempre será. Ele não está preso ao tempo. Deus conhece todas as coisas. Deus conhece o fim desde o começo. Por isso que o tapeceiro que faz a obra em nós, às vezes a gente está vendo a obra só de um lado. Porque a gente vê a obra de baixo para cima. Aí você vê o verso do tapete. E ali você não entende nada daqueles fios que estão ali. Mas quando você olha do lado certo, você vê a beleza da imagem daquilo que Deus está construindo. Amém. Às vezes, diante das dificuldades da vida, a gente olha só por um lado, mas Deus sabe o fim desde o começo, e Deus sabe o fim da história. Se eu tomo as asas da alvorada e me detenho no confim dos mares, nos lugares mais inóspitos, ali também a tua mão haverá de me guiar, até aqueles que estão perdidos
e nunca foram encontrados. Aqueles povos que não estão civilizados. Ali a mão de Deus está. Ali a mão de Deus está guiando-os em todos os lugares, em todos os tempos. Neste lugar a tua destra me sustentará. Não importa em que vale, em que tempestade, em que lugar você está. E aquilo que você está passando também. Ali a mão de Deus, ela te sustenta. Olha só o que ele diz. Se eu digo as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te são escuras, pois trevas e luz para Deus são a mesma coisa. A palavra de Deus diz que Deus é luz e nele não existe treva nenhuma. A respeito de Jesus, João fala, ele é a verdadeira luz que vinda ao mundo e ilumina todo homem. Até as próprias trevas não te são escuras, porque trevas e luz são a mesma coisa. E olha só, tu formaste o meu interior e tu me teceste, obra de tecelão. O tear, montando o pano, o tapete, a obra de Deus. É Deus que estava nos construindo, nos tecendo. Graças te dou, ó Deus, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis. E a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido. Ponto por ponto, laço por laço, nó por nó. Os teus olhos me viram. Os olhos do Senhor estão sobre você. Os olhos do Senhor estão sobre os fiéis da terra. Ele te viu. Aquela substância ainda em formação. Nós estamos ainda em formação, sendo construídos, edificados, construído como morada de Deus no Espírito. Ele viu aquela substância em formação. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, o livro da vida. Cada um deles escrito e determinado, mesmo quando nenhum deles havia ainda. Mesmo que a obra não esteja completa, Deus já sabe o que Ele está fazendo conosco. Embora nós olhemos todo aquele emaranhado de fio e fio para cá, e cor disso e cor daquilo, e você não tem uma imagem real. Mas existe só uma imagem real de todas as coisas. É nós sermos a imagem de Cristo, a imagem de Jesus, a imagem do Evangelho. E essa imagem só é revelada para nós quando a obra está concluída. Porque aquele que começou a boa obra em vós há de concluir até o dia de Cristo. Filhinhos, agora somos filhos de Deus. Agora somos filhos de Deus, mas ainda não é manifesto o que haveremos de ser. Mas quando Ele se manifestar, assim como Ele é, nós seremos. Amém. Agora conhecemos em parte, mas aquilo que é em parte será deixado de lado e o conheceremos na integralidade. O conheceremos como Ele é. Até que todos cheguem à unidade da fé e a varão perfeita, a estatura exata de Cristo.
que não acontecerá nesse plano, mas no plano espiritual. Hoje vemos por um espelho, então veremos face a face. Hoje temos olhadelas, mas nós veremos a perfeição. Por isso, creia nessa história linda que Deus escreveu para você. Todos os teus dias. Quão preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. Como é que diz o texto lá? Eu sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Quão preciosos para mim, ó Deus, os teus pensamentos. E como é grande a soma deles. E se eu contasse aquilo que Deus pensa a meu respeito e a seu respeito, o salmista diz que excedem os grãos da areia da praia. Contaria, se perderia na conta, conta de novo, porque aquilo que Deus pensa a nosso respeito é algo incrível. É acima das nossas expectativas. Nós não conseguimos ter essa noção, como ele diz aqui. Tal conhecimento é maravilhoso e demais para mim, sobremodo elevado e não posso atingir. Porque o que Deus pensa a meu respeito é como os grãos de areia. Você pega um punhado de areia na mão e vê quantos grãos ali. Ali você já se perde. Por isso o salmista chega a um ponto de dizer: sonda-me, ó Deus. Sonda-me. Ele se dispõe. Porque ele está dizendo lá no início: Senhor, tu me esquadrinhas. Tu sabe quando eu me assento, quando me levanto, penetra os meus pensamentos, sabe o meu andar, o meu deitar, conhece os meus caminhos, a palavra não chegou na minha boca, e tu sabe toda. Tu sabe tudo, e eu não sei tudo. Tu conhece o fim desde o começo. Deus está olhando para nós e vê em nós uma obra que Ele conhece o final. Embora nós estejamos inacabados, aquele que começou essa obra vai concluir. Ele sabe o fim. Mas quando nós nos dispomos a alinhar os nossos caminhos com os caminhos dele, assim como o salmista diz aqui: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, o meu pensar, prova e conhece os meus pensamentos. Tu sabes tudo de mim mesmo. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém. E guia-me pelo caminho eterno. Deus nos guia à medida que nós nos dispomos a ser guiados pela voz do Espírito de Deus dentro de nós. Sabe por quê? Porque não há como nos ausentarmos do seu Espírito. Deus é Espírito. Como eu disse, Ele não está preso a dimensões, a tempo, a nada. Deus é Espírito. E Ele conhece tudo. Ele sabe tudo. Então o que eu tenho que fazer? Sonda, meu Deus. Prova-me, Senhor. Prova-me. Prova-me, conhece o meu pensar. E guia-me pelo teu caminho. Pelo teu caminho. O caminho eterno, o caminho de Deus. É maravilhoso o conhecimento de Deus por nós. É tremendo, é maravilhoso, é superior a tudo que pensamos.
E o interessante é que Deus é poderoso para fazer muito mais, infinitamente mais, ele diz no texto lá de Efésios, infinitamente mais além do que pedimos, pensamos e imaginamos, segundo o seu poder que opera em nós. Ele é poderoso para fazer. Amém. Ele esquadrinha os nossos caminhos. Ele conhece os nossos caminhos. Ele esquadrinha, ele vê, ele não se ausenta e ele ainda pode nos guiar pelo caminho eterno dele mesmo. No poder do nome de Jesus. É no poder do nome de Jesus. Pai, sonda os nossos corações. Prova-nos, Senhor. Prova-nos, Senhor, e vê se há em nós algum caminho mau. E nos guia pelo teu caminho, pelo caminho eterno, Senhor. Guia cada um dos irmãos. Aquele que tem o coração aberto, aquele que recebe a orientação do Espírito. Os caminhos são mudados. Aqueles que têm um ouvido atento à voz do Espírito. Em todas as circunstâncias e situações da vida. Aqueles que creem. Eles têm um caminho diferente, um caminho novo. Um caminho eterno. O caminho de Deus, o caminho de Cristo, o caminho do Evangelho. É o caminho que nós trilhamos até o fim, até que nós sejamos a tua imagem e semelhança, em nome de Jesus de Nazaré. Amém?